agora. Boa noite a todos e todas. Nós estamos muito felizes de estarmos reunidos aqui nesse momento. Foi uma necessidade que nós encontramos quanto rede. E para quem não me conhece, eu sou a professora Vanessa Maria, estou articuladora de língua portuguesa da nossa rede. É um prazer enorme servir a vocês, servir a nossa comunidade, servir a nossa rede municipal de educação. E nós vamos conversar hoje sobre SAEB, por isso o público-alvo foi bem específico para professores que atuam com o nono ano. Afinal, esse ano nós temos SAEB no final do ano acontecendo, e são professores de nono ano do regular, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra agora para o Marcos, para os professores de língua portuguesa te conhecerem. Olá, gente, boa noite também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como a Vanessa disse, eu sou o professor Marcos, professor de matemática concursado na rede municipal de ensino. A galera da matemática já me conhece, mas de língua portuguesa nem todos, né? E como ela já adiantou, a gente vai bater um papinho sobre o SAEB e eu prometo que vai ser um papinho muito rápido, porque 8 horas da noite, né, gente? Então, fiquem muito tranquilos que a gente vai tentar não se alongar. Eu sei que todo mundo tem as suas demandas aí, né? Os seus compromissos. Então, a gente não vai se alongar, mas é um assunto que a gente realmente precisa conversar e passar algumas notícias que, na minha visão, são muito boas, tá? E aí, antes da gente começar com a apresentação, eu gostaria de convidar aí Ana Júlia, Ionária ou Ana Cláudia para fazerem uso da palavra e elas também vão prometer serem bem breves, para a gente não ficar até meia-noite aqui, porque o professor gosta de falar, né, gente? Eu adoro. Então, quando eu começo, alguém tem que falar, falo com o meu amiguinho lá na SME, o articulador de história, esse Edson, me chuta. Se eu abrir minha boca, você me chuta aqui debaixo da mesa para eu ficar quieto. E agora eu vou ficar quieto. Meninas, é com vocês. Só Muito antes obrigado das pela meninas participação. falarem, rapidinho, é porque nós de língua portuguesa temos o hábito de colocar a escola no chat, né, e tal, para eu depois fazer a lista de presença para a SME, repassar para as OPs de vocês as direções de escola. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente. No final do nosso encontro, nós temos uma lista de presença feita pelo Forms, tá? E ela vai ser disponibilizada para vocês preencherem, tá bom? Então, deixem para garantir a presença no final do encontro, tá bom? Ana Júlia, Ionara ou Ana Cláudia, a palavra está com vocês. Vou começando, estão me escutando? Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Júlia, faço parte hoje da equipe da Gerência Pedagógica da Secretaria Municipal de Barra Mansa, junto com a Ionara e a Carla. A Ana Cláudia é a nossa assessora responsável pelos anos finais. E hoje é um dia que a gente está lançando, né, talvez um pequeno passo, grande passo, para a gente atingir uma meta que a gente espera. A gente sabe do IDEB, a gente sabe do SAEB, a gente sabe que compõe esse resultado, a gente sabe que a proficiência é algo que faz diferença e que a gente tem que tratar também de fluxo. A gente sabe que a combinação dessas duas questões que geram resultado de IDEB. A gente observa o quanto Barra Mansa tem uma potencialidade enorme para crescer no nosso índice de IDEB. A gente acha que é uma rede muito promissora, mas a gente não pode ficar só no achismo e no sentimento. A gente precisa trazer isso para a nossa prática, para o nosso dia a dia, e a gente acredita muito que o que faz diferença são as atitudes simples no dia a dia, que cheguem ao aluno, que cheguem ao professor de forma bastante eficiente. Então, nós conversamos com a equipe, estamos no ano de SAEB, de Prova Brasil, precisamos nos debruçar sobre essa meta, sobre esse índice, e a gente sabe o quanto é importante um trabalho sistematizado na sala de aula. Então, quando nós conversamos com essa equipe, eles trouxeram uma proposta para a gente rapidamente, por isso dessa reunião, como o Marcos e a Vanessa falaram, ter sido marcado assim com tanta rapidez e ser uma reunião rápida.
mas é porque a gente acredita nessa proposta. Hoje eles estão aqui para apresentar para vocês, para trocarmos as ideias e já trazer um material para uma coisa mais sistemática em sala de aula. Estamos juntos para escutar e para a gente trilhar esse caminho aí numa corrente bastante forte. Ionara está na sala, passo a palavra para você. Olá, pessoal, uma boa noite para vocês. É com muito prazer que recebemos todos vocês aqui nessa noite, né, de quinta-feira, mas com toda uma certeza de que um trabalho conjunto é que vai fazer toda a diferença na nossa rede de ensino. Barra Mansa, como a Ana Júlia citou muito bem, é uma rede que vem trabalhando muito, que vem discutindo aspectos da aprendizagem do aluno e do ensino por parte dos profissionais que estão à frente do ensino, que são muito importantes. Esta é uma reunião que faz parte do nosso ciclo formativo e esse é um ano em que nós estamos marcando mesmo todas essas formações para que a gente tenha uma gama um arcabouço, digamos assim, de informações, de formações, de orientações, para que a gente faça cada vez mais a diferença no nosso trabalho. E formando adolescentes, formando crianças, nós também estamos nos formando para que a gente consiga, de forma mais leve, com abordagens bem mais apropriadas, a gente consiga atingir essas crianças. E é nesse grupo, nessa discussão, que a gente vai conseguir chegar a um ponto em que a gente pretende, de fato, fazer diferença nessa aprendizagem e nesse ensino. A gente só tem a parabenizar o trabalho de vocês, a colaboração que vocês têm dado aí com a coleta de muitas informações para que a Secretaria de Educação consiga realizar uma tarefa ímpar, que é a tarefa de gerir uma rede, mas sem a informação de vocês, isso não se tornaria algo tão verdadeiro. E é com essa colaboração de vocês que a gente está contando, e hoje, pontualmente, mais ainda, a partir do momento que estamos trazendo aqui mais uma proposta de parceria com vocês. Então, uma boa noite, uma excelente reunião para todos nós. Obrigada aí, Ana Cláudia, Vanessa, Marcos, pela disponibilidade de estar organizando e dirigindo esse momento. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Eu queria, assim, não vou me alongar, né, que a gente tem muito trabalho aí pela frente, mas eu queria agradecer a presença de todos vocês e, mais uma vez, nos colocar à disposição para o que for preciso. Tá bom? Boa reunião para todos. Muito bem, então agora, Marcos, fique à vontade. Então, coloquei aí a apresentação, Vanessa, do SAEB. E aí, só para a gente começar, então, gente... Não está aparecendo, amigo. Não está aparecendo, não? Agora não. Vamos ver se vai aparecer. Confirme aí, o pessoal está aparecendo para vocês ou não? Está aparecendo só o seu nome. Agora veio. Agora foi. Tá, ele deve estar com esse tempinho aí, né? Deve ser minha internet, pode ser também. E como a gente já falou, o nosso assunto é o SAEB, né? E não tem como, assim, para a gente não tem para onde fugir, vamos pensar assim. E isso não é uma coisa da rede municipal de Barra Mansa, isso não é uma coisa do estado do Rio de Janeiro, é Brasil, né? E aí eu vou além, a gente já conversou sobre isso nos encontros de matemática. Não é só Brasil, isso é a nível mundial, né? A gente tem o PISA aí para falar. Então, a gente precisa ter alguma forma, algum formato de medir a aprendizagem, e o que temos hoje é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que é sobre ele que a gente vai falar. A gente já vem, eu estou, assim, desde 2019, né, já fazendo formação, encontro diário na época do SAEB, já fiz encontro com o 5º ano, né, montamos aquele material, né, com atividades, com questões separadas por descritores que vocês têm, os professores de língua portuguesa também têm, também participaram de vários encontros, mas a gente precisa realmente de uma forma de sistematizar isso pensando numa rede municipal de ensino. E é sobre isso que a gente vai conversar com vocês hoje. Um mecanismo de sistematizar, né, o trabalho assertivo com relação ao SAEB, e eu não tenho dúvidas
da tamanha qualidade que é a equipe dos professores e dos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa. Falo isso sempre para os professores de matemática, e hoje amplio essa fala também para os professores de língua portuguesa. Eu não tenho dúvidas do quanto nós somos capazes, né, e do quanto nós damos um show nas nossas unidades escolares. Tá? Então, agora eu vou passar para a Vanessa e vou comandar aqui a apresentação, tá, minha amiga? Perfeito, amigo. Obrigada. Pode passar, então. Essa é uma breve apresentação de quem nós somos, tá? A gente tem colocado isso nas apresentações porque amamos o que fazemos, somos vocacionados para a educação, né, Marcos? E é um privilégio a gente ter esse tempo nessa esfera, nesse momento, poder trocar isso com vocês, tá? Então, não somos melhores do que vocês, em hipótese alguma. Estamos aqui cumprindo essa missão, tá? E nós amamos o que nós fazemos, tá bom? Então, vamos lá. E estamos em sala de aula também, hein? Eu sempre falo isso para os professores de matemática. Tem minhas turmas lá que eu dou aula também. Eu trabalho na colônia Santo Antônio, na Escola Municipal Santo Antônio. E eu na vocacionada à música. Então, vamos lá. Bom, o que é o SAEB? Eu acredito que todos vocês já devam ter escutado, mas é bom a gente lembrar, né? O SAEB é um sistema de avaliação da educação básica brasileira e ele é realizado periodicamente, desde os anos de 1990, e de 2 em 2 anos ele acontece na nossa vivência, tá? E o que ele avalia? Ele avalia vários itens, mas a gente escolheu mostrar para vocês e relembrar o que é mais importante para a gente, que é avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada no país em seus diversos níveis governamentais. Então, o SAEB ele avalia a qualidade da educação que o nosso aluno recebe, a equidade com que ela vem e a eficiência dessa educação, tá? Então, o SAEB é uma forma também da gente se autoavaliar. E as autoavaliações são muito importantes, né? A gente sabe disso, porque corrige o nosso curso quando a gente vê que fugiu do que era esperado. E nos mostra quando estamos no caminho certo também, tá bom? Ah, Vanessa, eu quero mais informações sobre o SAEB, eu quero estudar mais sobre o SAEB. Quando você receber esse material em PDF, você pode clicar em cima dessas duas imagens que elas estão com hiperlink, já vão te direcionar para a página do SAEB e aí você vai ter todo acesso a esse material, tá bom? Lembrando que aí, ó, viu? Lembrando que em língua portuguesa, grande parte do material que está no site está no nosso Drive, tá bom? Isso é bom para a gente relembrar. Matemática também, tá? Os professores têm acesso a todo o material do SAEB, tá? E aí a gente reduziu, né, na apresentação e colocou o que na nossa visão é o que mais impacta, né? Porque todo mundo já sabe muito bem o que é o SAEB, né? E aí, se precisar, né, conhecer mais, acessa o link, como a Vanessa disse, tá? Isso. Pode passar. Vanessa, aqui, gente, olha só, rapidinho. Não, pode falar, Vanessa, vai você. É porque eu não apareci. Ah, foi. A prova BM. Gente, é o seguinte, como nós estamos sistematizando todo esse processo, se a gente colocasse SAEB, ou se a gente colocasse SAEBinho, mini teste, simulado, não ia ter uma característica, né? O nome, por que o nome é importante? Por que o substantivo próprio é importante? Porque ele traz à existência algo que precisa existir, né? Então, a gente pensou nisso com muito carinho em como que essa sistematização poderia acontecer. Então, a gente escolheu um nome para fazer parte desse processo. E toda vez que a gente falar de a prova BM, nós estamos falando desse processo avaliativo externo que a nossa rede passa. E exclusivamente esse período vai ser o SAEB, que vai entrar aí com esse a prova BM. Vai, Marcos, complementa. Não? Então, falando dessa sistematização, o que nós planejamos, tá? O SAEB é uma prova técnica, prática, bem objetiva, né? Então, ela tem uma estrutura. Os nossos alunos precisam ser treinados para essa estrutura. Ai, Vanessa, mas isso é ruim, isso é bom. Nesse momento, a gente não vai ter essa conversa. Por quê? Porque a prova tem uma estrutura.
E na nossa proposta, a gente já inseriu as habilidades que são cobradas nessa prova externa, que é o SAEB. Então, o que nós fizemos? Nós montamos essa sistematização que vem da seguinte forma: lista de exercícios. Essa lista de exercícios já está pronta de acordo com as habilidades que estão na nossa proposta para esse bimestre, tá? Por que isso? Porque nós não temos até dezembro para desenvolver todas essas habilidades. Nós temos, na verdade, até setembro. Porque a prova acontece quando? Em outubro, tá? Então, pensando nesse prazo e nas habilidades que nós temos, nós distribuímos em listas de exercício, que elas receberam um código para facilitar na hora que a gente for lançar a resposta do nosso aluno no sistema que a gente criou usando o Excel, tá? Então, essa lista de exercício precisa do quê? Ela precisa de uma aplicação, um período de aplicação, e ela precisa ser vivenciada a correção dela. Por quê? A correção é um momento em que a gente trabalha a dificuldade que o aluno mostrou naquela habilidade. Então, é muito importante ter esse feedback. E esse feedback, na nossa perspectiva, não é só entregar para o aluno qual é a resposta que ele deveria ter marcado e deixar passar. Porque quando a gente faz esse processo, o aluno não entende o porquê que ele errou. E muitas vezes ele nem sabe a complexidade ou a seriedade desse processo. Então, é muito importante a gente ter essa conversa com esse aluno, sabe? Eu sou o tipo de professora que eu conto tudo para eles, eu não guardo segredos. Então, os meus alunos do 7º ano já sabem que no 9º ano eles vão ser avaliados nessa prova. E eles já sabem que eles estão fazendo atividades que vão treiná-los para essa prova. E é lindo de ver, porque eles estão vendo o que eles podem melhorar e onde que eles vão aprender a ler e interpretar aquela questão. Então, esse aqui é o modelo da lista de exercício que vai para vocês a partir de amanhã, tá? Ela tem um código, esse código que tá aqui, ó, lista de exercício, e logo do lado é o código, tá? Esse código indica o quê? Que essa apostila é de língua portuguesa, que ela foi criada no ano de 2023, que ela pertence ao 9º ano e que ela é a apostila número 1. Tá? A lista de exercícios número 1, ok? Então, ela segue o cabeçalho da rede e a atividade, e todas elas têm o cartão resposta logo na primeira página, tá? Pode passar para matemática. Qual que é a diferença de língua portuguesa para matemática? É o que o código muda no início, que MA vai representar matemática, tá bom? E sabendo que esse código vai aparecer no cabeçalho da sua atividade quando você receber, tá bom? Marcos? Posso? Então, gente, então a primeira coisa, lista de exercício, já vai chegar pronta para vocês, professores. Olha que lindo, né? Então, vocês não vão elaborar exercício, tá? Uma das diferenças entre português e matemática é a quantidade de questões. Então, assim, só para vocês entenderem também a nossa preocupação com essa lista de exercício e a impressão, né? Por quê? Áreas de matemática vão ser sempre 20 questões, gente. E aí, eu vou usar 2 páginas. Por que são 2 páginas? Se der para imprimir 2 folhas, ótimo. Se não, coloca frente e verso. Certo? Para a gente também pensar no papel, porque senão vai ficar aí aquelas listas do CAET, que a gente sabe como é que foi a avaliação do CAET, aquela apostila, né, enorme. Língua portuguesa, vão ficar 10 questões e, no máximo, 4 páginas, né, Vanessa? Porque aí seriam também 2 folhas, frente e verso. Ah, mas por que língua portuguesa tem menos questões e tem mais páginas? Porque tem texto, né, gente? Então, muito texto. Tem texto, então a gente está colocando questões, e não são questões aleatórias, eu não estou pegando qualquer questão, né, nem Vanessa, são questões que seguem a linha da série histórica de aplicação do SAEB, tá? São questões que vão aumentando o nível de dificuldade, e a gente vai tentar atender o máximo de descritores possíveis, né? E note que ali já tem a habilidade, por quê? Lá no SAEB tem um descritor.
só que agora a gente já tem uma base nacional comum curricular. Então, a gente já fez a referência daquele descritor que, quando começa a falar lá em matemática, né, da ordenação, do sistema de numeração decimal, como é que está lá no descritor, aqui é a nossa habilidade 01. Então, habilidade sexto ano, 01. E o nono ano... mas é nono ano, mas vai ter questão de sexto? Sim, o SAEB do nono ano ele tem questões do sexto, sétimo, oitavo e nono. Tá? E a gente vai seguir aumentando o nível de complexidade dessas questões. Claro, questões de temas que já foram aprendidos pelos estudantes, ou pelo menos ensinados pelos professores. Tá? Por quê? Eu não vou colocar uma questão de subtração se o aluno não aprendeu subtração ainda. Aí, nono ano, ele já aprendeu. Então, pode ser que isso aconteça. E 20 questões nesse formatinho aí, todas de múltipla escolha, porque a gente precisa condicionar o estudante a realizar questões no estilo SAEB. Quem já está na rede aí conhece como é que é o formato das questões estilo SAEB. Ok? Antes disso, alguma dúvida até aqui, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo? Ô, Marcos, boa noite. Guilherme, tudo bem, Guilherme? Boa noite. Tudo bem. Só uma dúvida em relação à matemática mesmo. São 20 questões, as questões são divididas igualmente por ano de escolaridade ou não? Não. As questões, Guilherme, é só o nono ano que vai fazer esse simulado. Sim, mas aí são 20 questões. Serão 5 questões do sexto, 5 do sétimo, 5 do oitavo e 5 do nono? Não. Eu peguei os descritores. Por exemplo, eu comecei com as operações básicas, com o sistema de numeração decimal, sabe? Com valor posicional, bem simples mesmo, sabe? Com os números naturais, com as operações. E aí, coincidentemente, todas as questões dessas habilidades aí da lista 1 vão ser do sexto ano. Tá? Então, a gente vai aumentando esse nível de complexidade. Tá? Para até ter uma coerência, porque a gente começa com os naturais, depois o 2 já vai entrar aí as operações. Aqui está com o sistema de numeração decimal. O 2, se eu não me engano, já são as operações com naturais. O 3 já estou incluindo os números inteiros, né? A localização na reta numérica, as operações, e aí a gente vai aumentando como se fosse realmente da base ali, do início. Sacou? Tá ok. Mais alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade para perguntar. Vamos continuar, então. E agora tem mais uma novidade. Você vai falar assim, gente, mas como que eu vou fazer isso? Onde? Que horas que eu vou aplicar? Que horas que eu vou corrigir? Que horas que eu vou lançar na planilha? Vamos lá. Vanessa. Bora lá. Então, nós temos a nossa grade curricular, né? Aprovada aí na nossa rede. Então, nós temos 4 aulas de leitura e análise linguística e semiótica e 4 aulas de álgebra, né? Bonita, pessoal da matemática. Então, como nós temos 4 tempos de 50 minutos, o que nós pensamos? Em separar um tempo desse por semana para fazer essa aula do Aprova BM. E esse nome precisa ser divulgado para os nossos alunos, né? Olha, essa aula aqui é para a Aprova BM. Aprova BM, porque você vai ser aprovado. Então, Aprova BM. Você vai mandar muito bem nessa avaliação e tal. Então, motivando sempre o aluno aí com palavras positivas para que ele se sinta mesmo capaz de fazer essa prova, tá? Então, nós pensamos assim por quê? Quando a gente olha o nosso planejamento, já sabendo que essas habilidades da BNCC constam nele, não é algo a mais, é algo que a gente já tem dentro da nossa proposta. Então, qual é a nossa sugestão e a nossa orientação? É que seja incluído nesse planejamento, essa reformulaçãozinha pequena, de inserir essa aula do Aprova BM dentro do nosso planejamento, já com posse da atividade que a gente vai enviar, tá? Então, pegou a atividade, viu como que ela está organizada, insere no planejamento daquela semana, tá bom? É isso, Marcos? Mais alguma coisa? Eu tenho. Pode falar. Gente, vocês repararam ali que a gente pegou uma aula da parte de matemática, né?
E aí o professor de geometria pode falar assim, tá na de matemática, deixa com o professor de matemática, né? Porque nem sempre o professor de matemática, de álgebra que tá ali, né, é o mesmo da de geometria. Só que o professor de geometria é tão responsável e tão atuante, e tão importante, né, nessa sistematização quanto o professor que atua na aula de álgebra, tá? Vai utilizar a aula de álgebra para fazer a prova BM, mas o professor de geometria ele também precisa se incluir, né, e ter esse sentimento de pertencimento a esse processo, a essa sistematização. E aí eu acredito que alguns professores já perguntam assim, eu não vou conseguir cumprir a proposta, né, porque vai reduzir a aula, né? Quando eu ensino, por exemplo, o sistema de numeração decimal e os problemas com números naturais, o professor pode falar assim, eu estou dando só esse exemplo do primeiro, tá? Da galera de matemática, aí, assim, seguindo a lógica, galera de português, acredito que tenha o mesmo sentido. Poxa, mas eu tenho que ensinar os números reais. No nono ano, na minha proposta curricular, está lá a habilidade, que é a habilidade 03, F09MA03, com números reais. E aí, assim, eu vou ter que parar a minha proposta. É tão importante que o aluno entenda o sistema de numeração decimal, entenda as operações com naturais, com inteiros, para você conseguir fazer os reais. Então, assim, não são excludentes, sabe? A prova BM, a aula do Aprova BM não exclui, né? Não vai contribuir para a minha proposta curricular? Vai, gente. Né? São temas relevantes e que vão ser necessários no nosso dia a dia. Quem nunca? Eu estou ensinando o Teorema de Pitágoras no nono ano e aí eu preciso ensinar raiz quadrada. Mas raiz quadrada não é de geometria, então não vou ensinar raiz quadrada? Não, a gente vai retornar. Não, mas raiz quadrada é de sexto ano, mas eu estou no nono, eu não vou ensinar raiz quadrada. Não, eu vou ensinar, porque o aluno não lembra, né? Ele não lembra que ele almoçou naquele dia. E ele não vai lembrar realmente, tá? Então, assim, eu só quero enfatizar que não são excludentes, né? Tá tirando uma aula. Não. A gente está incrementando, né? A gente está dando um significado, né? Uma sistematização de uma forma que seja útil para a nossa rede e para minha atuação enquanto professor de matemática. Ok? Isso. E é bom eu falar também com os professores que atuam com produção de texto, né? Existe uma possibilidade desse ano a gente ter uma produção de texto também no SAEB, tá? A gente não tem como garantir 100% essa informação, porque a informação está daquela mesma forma que eu disser a vocês no nosso primeiro encontro de alinhamento do primeiro bimestre. Então, se tem a possibilidade, uma das atividades é voltada aí para essa produção, e vocês vão ver, tá? Quando vocês receberem, não é nada exagerado, no máximo 20 linhas, já tem um início do texto, o aluno vai só concluir com a argumentação e segue o padrão que a gente imagina que possa acontecer na prova do SAEB. É importante também, professores, a gente pensar assim, a gente já pensa, né? Ai, meu Deus, é mais uma atividade que eu vou ter que inserir no planejamento e eu ainda tenho que dar prova, ainda tenho que dar trabalho, ainda tenho que dar teste, ainda tem a recuperação e tal, não sei o quê. O que a gente pode fazer? Né? O que eu faria se eu estivesse com o nono ano esse ano? Eu acho que o Marcos também, né? Recebi essas atividades da SME, vai fazer a prova, a aula do Aprova BM com nota. O assunto está dentro da proposta. Conversa com a proposta. Então, eu vou dar ponto nessa atividade. Vai valer nota. Fez, está valendo nota. Valendo 10 pontos, 20 pontos. Ia valer nota. Eu, se fosse professor. Então, fica a sugestão para vocês. Aí, menos um instrumento avaliativo. Porque o instrumento avaliativo, lá na nossa planilha de notas, tem que ter 3 no mínimo. Um dos instrumentos é uma prova BM. Melhorar, né, nossa nota, né, Marcos? Nossa contagem. Exatamente. A gente só tem que se preocupar também para não prejudicar o estudante, tá, gente? Então, assim, eu faria também, eu nem falaria pontuação, ou então falaria mais uma pontuação que, né, que dê para adaptar. Isso é metodologia, né? E eu sempre falo, nossos alunos são interesseiros. Então, vamos utilizar disso.
E aí a gente tem o nosso cronograma, Vanessa. O cronograma. Vamos lá, gente. Então é o seguinte. Amanhã vocês vão receber da SME a primeira atividade, tá? A atividade 01, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, tá? Essa aplicação vai acontecer na semana que vem. E nós precisamos dessa sistematização desse tempo, porque não temos muito tempo, tá? Vocês estão vendo aí, são 2 semanas para cada atividade, tá bom? Então, aplicou a atividade na semana que vem, no nosso tempo de TE, a gente lança o resultado do nosso aluno na planilha. Vai lançar o que o aluno respondeu, tá? Não é para lançar nota, não é isso. É para lançar a alternativa que o aluno respondeu. Fez o lançamento disso durante o TE, você faz a correção com a sua turma na outra semana, tá? Então, a gente tentou organizar, a gente sabe que o tempo está escasso, mas a gente tentou organizar de uma forma que a gente consiga trabalhar a atividade e que tenha esse retorno com os alunos, tá bom? Ô, Vanessa, Sim. você está falando para lançar alternativa que, por exemplo, se eu tiver 10 questões, 20 questões, eu vou ficar lançando cada alternativa de cada aluno, é isso mesmo? Marcos, Isso aí é surreal, gente. Vocês estão de sacanagem. Tudo bem, Elisa? Tudo bem. Boa noite. Mais ou menos. Mais ou menos. Não. É esquisito isso aí. A gente vai apresentar a planilha já. Tá? Aí você pode tirar a dúvida e a gente está aqui à disposição para explicar. Tá? Inclusive o motivo disso. Ok? Gente. Vamos lá, gente. E aí, só para complementar, numa semana de aula, vocês têm 4 tempos de matemática, de álgebra. E aí, um tempo desses 4 é para aplicar, né? Seria essa aplicação que a Vanessa falou, certo? Essa aplicação, gente, o ideal é que o aluno faça realmente sem ajuda, né? É como se fosse um mini simulado, vamos falar assim, certo? E aí, nessa mesma semana, a gente tem 4 tempos de TE que a gente cumpre na unidade escolar, né? Fora aqueles outros 4 que a gente também tem na nossa grade, né? Na nossa matrícula, que a gente não cumpre na unidade escolar. Então, nesses 4 tempos de TE que a gente cumpre na unidade escolar, que seria o preenchimento da planilha, que a gente vai mostrar já a planilha para vocês, certo? Então, a gente tem um tempo na semana para lançar e a gente tem 4 tempos na semana que a gente já cumpre, né, para lançar na planilha. E na semana seguinte, a próxima aula é a metodologia nossa, né? É a correção. Então, assim, aí o professor, ele já lançou, já saiu o resultado, e aí vocês já vão ter o resultado na hora, e vocês vão ver o quanto que isso vai facilitar a nossa vida. Né? E eu não estou falando nossa vida quanto Secretaria de Educação, e até mesmo porque Secretaria de Educação somos todos nós, né? A diferença é que eu estou um período da minha carga horária na sede, né? Mas Secretaria de Educação somos todos nós profissionais da educação. E aí, essa segunda semana é a metodologia. Então, como que eu vou fazer? Aquele momento de eu esmiuçar, de eu ver a questão com os alunos, de eu corrigir com eles as questões. Tem questão de matemática que você corrige em 30 segundos, que são questões assim, bem visuais, sabe? São questões muito tranquilas. E essa planilha que a gente vai apresentar já para vocês, que acho que é o próximo slide, ela vai te dar um resultado. O pessoal de matemática já conhece a planilha. Eu já tinha encaminhado para vocês uma que eu consegui há um tempo, lá na sondagem diagnóstica, né, na avaliação diagnóstica, que a gente sempre faz no início do ano. E ela passa informações assim, práticas e rápidas para a gente. Tá? E aí nós temos aí, só colocou a primeira parte do cronograma, mas sempre vão ser 3 blocos, né? Ou seja, a lista 1, a lista 2, a lista 3, depois vai vir uma prova BM1. O que é uma prova BM1, que também tem um cronograma aí? Ele vai ser exatamente no mesmo formato que o SAEB é feito. Então, como que o SAEB é feito, para quem não sabe? Primeiro bloco, 13 questões de língua portuguesa. O aluno tem 25 minutos para resolver e já preencher. Depois, segundo bloco, 13 questões de matemática, mais 25 minutos para responder. Terceiro bloco, 13 questões
13 questões de língua portuguesa novamente, e 25 minutos para responder. E, de novo, o quarto bloco, 13 questões de matemática, com mais 25 minutos para responder. Então, a prova BM vai seguir o mesmo cronograma de 2 semanas, como vocês viram, mas ele vai ficar exatamente no mesmo formato que o aluno vai fazer o sistema de avaliação da educação básica. Tá? Alguma dúvida com o cronograma? Acho que Daniane, não sei se você habilitou o microfone, não sei se você quer falar alguma coisa. Não? Não, foi sem querer. Ah, então tá bom. Alguém tem alguma dúvida com relação ao cronograma, gente? Então, vamos lá. E a correção? Que é o que a gente já explicou, né? Que vai da metodologia, né? Que fica a critério do professor. Eu tenho a minha forma de corrigir, esmiuçar com os meus alunos, de fazer gincana com eles e ver quem acertou mais, quem não acertou mais, e dar um jeito de bonificar, fazer a notinha de dinheiro falso, como os professores de matemática já conhecem também, sabe? Com a planilha, eu vou conseguir identificar qual a habilidade o percentual de acerto por habilidade. Então, eu consigo determinar ali qual o percentual de acerto da habilidade 01, do descritor 01, da questão 01, que fala sobre reta numérica. Então, às vezes, eu tenho uma turma grande e eu não consigo fazer aquele atendimento individualizado, que eu sei que essa correria nossa de sala de aula, como eu disse, eu estou em sala de aula também, né? Eu sou professor. Às vezes, eu consigo pensar numa metodologia de correção que eu consiga atender a maioria dos estudantes. E aí, um caso mais gritante, né? Um aluno ou outro que não conseguiu, por exemplo, zerou a prova, e aí eu consigo fazer um atendimento mais individualizado. Então, são metodologias, são possibilidades, eu tenho certeza que vocês têm outras possibilidades e sugestões, a gente pode discutir no grupo, né? No grupo de matemática, e eu acredito que no de língua portuguesa também, né? Poxa, Marcos, e galera, eu estou fazendo desse jeito aqui, o que vocês acham? A gente vai trocando ideia e vai se ajudando, tá? Quer complementar, Vanessa? Não, é exatamente isso. O grupo é para isso, né? Para a gente fazer essas trocas, principalmente nesse nosso processo aí de SAEB desse ano, né? Show. E aqui, gente, é o simulado, a prova EBM, como eu já expliquei também, que vai ser no formato, né, Vanessa, do SAEB, né? Isso aqui eu não vou me alongar porque a gente já explicou, acabei me antecipando. E agora nós vamos ver a nossa planilha. Vocês estão vendo a planilha aí? Só que eu vou interromper o compartilhamento dessa apresentação, acredito que já deva ter saído para vocês. E aí, eu vou colocar aqui para compartilhar a planilha mesmo. Quando aparecer para vocês, vocês me avisem, por favor? Está aparecendo. Tá assim? Então, vamos lá, gente. Então, essa planilha aqui, primeiro, que ela deu uma trabalheira para fazer, tá? A gente tinha uma, mas não era nossa, vamos falar assim, né? E aí a gente precisa, pensando em rede, e aí vai o Marcos maluco e para tentar fazer uma planilha que replique, né, a planilha que nós já conhecíamos, os professores de matemática já conhecem também, porque eles já tiveram acesso, né? Já fiz alguns encontros e mostrei para vocês. E aí chegamos nesse modelo aí que vai ser cadastrado, né, o e-mail de vocês ou o e-mail da escola, a gente vai decidir isso ainda, né, para preenchimento, né, porque não vai preencher, não é qualquer um que vai ter acesso a essa planilha, né, então a gente não vai habilitar para o link livre para qualquer um acessar, não. Então vai ter o cadastro do e-mail de quem vai preencher, né, dos professores, do orientador pedagógico da escola, do diretor da unidade escolar. E aí, a gente já cadastrou aqui, nessa primeira aba, pra vocês terem noção, tiveram quase 100 abas que eu fui construindo aqui. Nessa primeira aba, a gente tem aqui a lista de escolas e turmas para preenchimento, tá? Então, o que é isso? Eu sou da escola Antônio Pereira Bruno, e lá tem aqui, ó, a turma 900 e a turma 901. O que eu vou fazer? Eu sou o Marcos, professor do Antônio Pereira Bruno, vou clicar aqui. Lembra que esse é o código 01, e ele já vai gerar, já vai me mandar para a aba ali, certo? E aí eu vou preencher aqui, ó, só vai mexer no que é azul. Eu sou o Marcos, professor de matemática, e eu também, eu vou colocar o nome completo, tá, gente? Também sou professor de geometria, e quem que aplicou? Quem que aplicou foi o João, que é o professor de, vou colocar aqui de geometria, é o João. Ou, aqui é o Marcos mesmo, mas quem aplicou é o João, que é o meu OP, né? E aí eu apliquei no dia 16/3, certo? Aqui em cima,
percebam que já tem o gabarito de matemática. Então, a lista 1, o gabarito é esse, ó. Não precisava fazer o gabarito, porque os professores conseguiriam, obviamente, né? Fariam o gabarito. Mas o que a gente puder fazer para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer, tá? E aqui eu vou digitar o nome dos alunos, né? Ah, tem a Maria, tem a Joana e tem o Roger. Como? E aí, notem, quando eu digitei o nome do aluno aqui, o 3 aqui já foi aparecendo. Olha aqui na quantidade de alunos, certo? Então, se eu colocar aqui qualquer outro nome, é o Paulo, vai aparecer ali o 4. Então, eu vou colocar qualquer coisa aqui, só para ter 10, tá? Pelo menos 10 alunos ali, beleza? E aí, eu vou preencher aqui a letra que o aluno marcou, sim. Então, por exemplo, na Maria, no número 1, ela marcou a letra A, na questão 1, depois a B, depois a C, depois a e vai. Né? Eu vou preencher todas as questões aqui, as letras que os alunos marcaram. Tá? Eu vou colocar aqui, estou colocando aleatório. Tá? Mas eu vou colocar alguns, vou copiar aqui o gabarito e vou colocar em tudo. Ó, eu vou apagar algumas coisas aqui só para a gente começar a ter resultados. Né? Então, essa daqui todo mundo vai errar. Ó. Certo? E aí eu já tenho aqui, lancei o preenchimento. Está em branco aqui, gente, mas seria uma letra errada, tá? Só para vocês entenderem. Aqui é C, é como se ele tivesse marcado A. Aqui marcou A também, aqui A também. Que ele vai, se eu deixar em branco, aqui ele marcou, né? Se ele marcou errado, só que você tem que ficar conferindo, né? Eu preferia não conferir, então eu lançaria tudo. Eu estou deixando em branco para a gente conseguir ver resultados, certo? E aí eu preencho da minha turma. Essa lista de nomes a Secretaria da Escola já tem. Normalmente Excel. Então, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, o nome das crianças vem para cá. Só que a gente tem que se ligar que é o nome das crianças que fizeram a prova. Porque senão o percentual depois vai dar errado. Beleza? Terminei de preencher. E agora? Cadê o resultado? O que eu faço? Tem um link aqui, ó, base. Se você clicar nele, ele vai retornar para aquela aba lá inicial. E aí eu vou rolar para baixo aqui, ó. Lembra, eu preenchi em qual escola mesmo? No Antônio Pereira Bruno, né? 900. Então, eu vou vir aqui, ó, tabela de resultados. Então, quando eu venho aqui no Antônio Pereira Bruno, na turma 900, ele vai gerar um link já preenchido aquela planilha, aqueles dados que eu acabei de colocar ali. E quais informações, o que a gente já consegue analisar? Se vocês olharem na horizontal, ó, eu tenho aqui 40% de acerto no final. O que significa isso? Que a Maria acertou 40% da prova. Beleza? Então, sempre na horizontal, ó, eu tenho o resultado do aluno. Então, eu tenho aqui que esse aluno aqui, ó, acertou 75% da prova. Então, eu consigo identificar aquele aluno que tem muita dificuldade para fazer um atendimento individualizado, se for necessário. E eu também consigo identificar aquele aluno que mandou muito bem, até mesmo para eu utilizar ele a favor da educação, né? Eu posso fazer um grupo de estudos depois e colocar ele para coordenar o grupo de estudos. Então, são metodologias que a gente já conversou. Horizontal, nota do aluno. Vamos pensar assim. E vertical? Se você descer aqui embaixo, na vertical, tem uns percentuais aqui, ó. O que é esse percentual, Marcos? É o percentual de acerto da habilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma turma muito grande, eu não consigo fazer um atendimento individualizado. Automaticamente, esse resultado vai aparecer para mim. E eu vejo aqui, por exemplo, que essa questão aqui, ó, se eu subir, é a questão Q11, questão 11, né? Nenhum aluno meu acertou. Então, se eu tiver que priorizar alguma questão, alguma habilidade, eu vou priorizar essa que tem menor rendimento. Em contrapartida, eu consigo ver também uma questão aqui, ó, 100%, que é a questão 13. Então, todos os meus alunos acertaram. Eu não vou ficar batendo na mesma tecla, né, sobre essa questão, porque eu já tenho ali consolidado e registrado que o meu aluno conseguiu fazer. Esse 64% aqui, o que ele é o 64%? É o percentual de acerto da turma, como um todo. Então, ela já vai calcular automaticamente a média, né, de estudantes que acertaram, né, o percentual de acerto dessa turma naquele código de questão. Se você rolar para baixo, você vê a mesma informação aqui, mas em forma de gráfico. Tem gente que gosta, que é mais visual, né? E aí você tem o gráfico aqui embaixo. Eu, particularmente, acho que aqui no número já me atende muito bem. Então, eu olharia muito essas aqui
que me fala o percentual de acerto por habilidade, por questão, e olharia também aqui, que é o percentual de acerto por aluno. Quando eu voltar aqui, ó, se eu clicar de novo na base e voltar, para onde que ele vai? Aquela tela lá de início. Eu preciso fazer mais alguma coisa na planilha? Não, é isso. Mas aqui embaixo já vai aparecer o percentual. Lembra daquele percentual que estava lá? 64%? Eu tenho aqui o percentual de acerto na minha turma. Essa parte de baixo é mais a gente, né? Vocês vão ver também, mas já tem lá na planilha. Então, aqui a gente vai conseguir avaliar e verificar algumas turmas que estão tendo um melhor rendimento, outras turmas, né, que não está tão bacana o rendimento, e até para a gente ver, quanto Secretaria de Educação, o que a gente pode fazer para ajudar. Certo? Eu confesso para vocês que talvez o que vai dar realmente mais trabalho, né, para a gente fazer no nosso tempo de TE é esse preenchimento aqui. Tá? Porém, o resultado que essa planilha, né, me traz de forma automática, na minha visão, é tão importante que vale a pena o trabalho que eu vou ter para fazer aquilo ali. E aquilo ali não é uma coisa assim, aí eu gosto muito de falar isso. Poxa, tá vindo aqui para dar pitaco, dando trabalho para eu fazer. E, às vezes a gente tem esse tipo de pensamento, né? Eu já tive também algumas vezes com algumas secretarias. Mas eu falo para vocês, isso daqui eu faço. Então, a minha avaliação diagnóstica do ano passado, eu utilizei uma planilha parecida, que me dava o mesmo resultado. E eu lancei as alternativas que o estudante marcou na prova. E ninguém me pediu para fazer isso. Né? Eu fiz porque eu preferia ter um trabalho, gastar o meu tempo de planejamento, meu TE, né? Tempo o TE, né? Seja na escola ou o que eu faço em casa, ou em qualquer outro lugar, né? Eu preferia ter um trabalho de lançar, mas depois o resultado é automático e prático, é muito mais vantajoso, na minha visão, porque eu sou muito visual e preciso de dados, mal de professor de matemática, tem uma galera aí que entende do que eu estou falando, né? Mal de professor de matemática, que gosta de dados, que gosta de número, que gosta de coisa palpável e que me respalde. Eu falo assim, olha, eu tenho aqui, eu consegui, olha os alunos conseguiram, olha o avanço disso, certo? E o simulado, né, que é a prova BM, que depois de 3 blocos vai ter uma prova BM, quais habilidades que vão cair nesse simulado? A dos 3 anteriores. Por quê? Porque o professor fez, aplicou, lançou na planilha e depois corrigiu para o aluno e explicou com o aluno. Fez isso 3 vezes. Mas e aí? Essa correção surtiu efeito? Como que a gente vai identificar se surtiu efeito ou não? E quando eu falo a gente, eu quanto professor, vou identificar porque no simulado a prova BM, né, na prova BM1, vão cair as habilidades que tiveram pior rendimento. As questões, né, na linha de questões que tiveram pior rendimento. Mas pior rendimento de quem, Marcos? Da minha turma? Não, gente, da rede. A gente precisa falar quanto rede, tá? E aí a gente vai ver lá, olha, a questão de valor posicional teve o pior rendimento, né, na rede. Então, essa questão, não exatamente a mesma, né? Mas esse tipo de questão vai cair numa prova BM1. Porque aí a gente vai avaliar se esse trabalho, né, que o professor está fazendo está surtindo um resultado positivo ou não. Certo? A planilha seria essa. Alguém tem alguma... Eu não achei prática a planilha, não. Achei bem trabalhosa. E assim, você falou do TD. A gente tem que fazer essa fala, né? Porque vocês estão num lugar que é importante, que a gente está avaliando, tudo, mas essa fala tem que fazer. O nosso TE não é só para ficar preenchendo planilha. A gente tem livro didático que não conversa com a estratégia que a gente está trabalhando hoje. Na escola, por exemplo, algumas coisas a gente aproveita. Muitas vezes a gente tem que elaborar material, né? Além de tudo, ó, ainda mais agora no primeiro bimestre, a gente vai ter que passar um diário de papel a limpo, que vem muito, né, atrasado, que é uma característica, a gente está falando agora como rede, e é uma redezinha atrasada em relação a uma série de aspectos. E a gente trabalha em outros lugares, em particular, a gente pode comparar isso, né? Doa quem doer, mas infelizmente é. Então, a gente vai verificando isso. Aí a gente passa um diário ali, tem uma tabela também que a gente preenche para o conselho de classe, não é isso? Aí tem as nossas avaliações, que aí você falou, aproveita. Mas aí também tem essa coisa, não vai ficar dando milhares de avaliações e pontuando e lança, porque é mais coisa para lançar ainda, tem isso. Né? A gente trabalha com aquele número, porque exige também que a gente tenha
tempo suficiente para dar esse feedback, para poder avaliar certas coisas. Não dá para ficar pegando tudo, então eu vou prejudicar. Aí eu vou dar 5 pontinhos só, aí no outro eu dou mais 10. Quando vê, você tem 5, 6, 7 instrumentos de avaliação, que você ficou, né, dividindo, distribuindo ponto, ou para não prejudicar. Então, assim, prática não é nada prática. Lançar resultado, né, de alternativa por alternativa é outra coisa. Esses nomes dos alunos, a gente vai fazer isso toda avaliação dessa, a gente abre uma aba dessa e lança tudo de novo. Nome do aluno, alternativa, a gente vai gastar o nosso tempo, que a gente precisa planejar material até de aula, porque o livro didático, às vezes, não conversa, né, com essas novas estratégias e com as escolhas que nós fizemos aí, a gente está montando o nosso planejamento, é o que a gente tem disponível na escola, que é o livro. Muitas vezes não conversa. São livros mais antigos, que ainda estão lá disponíveis. A gente fica planejando, elaborando material, né, para poder conversar com o nosso planejamento. Então, assim, vamos ver se a gente vai dar conta disso, né? E aí, se a gente também não conseguir em tempo hábil, porque é muito fácil falar, você tem o TE, todo mundo tem, todos os professores, mas o nosso TE não é para a gente ficar o tempo todo lançando alternativa por alternativa de uma prova que a gente vai fazer, né? Acho que são 4 aí, mais essa outra no final. O lançamento vai ser de cada atividade dessa? Ou é só da prova barra mansa aí que vocês vão fazer no final? É uma vez por bimestre? Ou vai ser de cada coisa dessa que a gente vai ficar toda hora lançando? Eu não entendi também. Professora, você falou que tem coisa que tem que falar, fica muito à vontade, tá? A gente está aqui para isso. Então, fica muito à vontade para falar a hora que você ou qualquer outro professor quiser falar. Tá? A gente está falando aqui de igual para igual, nós somos professores, estamos em sala de aula, e aí o que fiquem muito à vontade, tá, gente? Essa é uma mensagem para a Elisa e para todos os outros que estão no nosso encontro hoje. E aí, Elisa, a gente tem 8 tempos de TE. Então, assim, realmente, vocês não vão... A gente não está falando, né, em momento algum, que nós vamos usar o nosso TE só para ficar preenchendo planilha. Não é isso, tá? Mas, por exemplo, em 2 semanas, a gente tem 8 tempos presenciais de TE. Em um tempo, em 50 minutos de TE, eu consigo lançar aí das minhas 3 turmas de novo ano. Porque é só digitar. Ele é mecânico. Ele não é uma coisa que eu tenho que ficar pensando para fazer. É olhar e pau. Tome, olha, B, C, e vai, sabe? Então, assim, realmente, na minha visão, quanto professor, teria tempo hábil para fazer, certo? E a pergunta que você fez seria só no prova? Não. A gente precisa dessas informações, Elisa, de todas as atividades, de todos os códigos. Por quê? Lembra que eu falei que o prova vai ser... Quais questões que vão cair no prova? Vai ser o compilado das questões que tiveram o pior rendimento do bloco de 3 anteriores. Se a gente não tiver isso lançado, não tem como eu identificar quanto rede qual que é a questão que é necessário cair numa prova BM. Tá? Então, assim, a gente realmente precisa... A proposta é que seja feito de cada código. Do código 01, vai preencher da sua turma. E aí, o nome, vai precisar preencher o nome, gente, é só copiar e colar. É Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Mas e o primeiro? Eu tenho que digitar o nome? Não, a secretaria da escola tem isso já em Excel. Então, é pegar com o orientador pedagógico, eles vão ter uma reunião, o orientador pedagógico amanhã, com a assessoria dos anos finais. E aí, pega o orientador pedagógico, com a secretaria, que a gente tem que realmente fazer essa parceria, e Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. É isso, sabe? Então, assim, acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. E queria abrir para caso mais alguém tenha alguma dúvida, ou a Vanessa queira fazer algum comentário. Fiquem à vontade, gente. Que esse processo, professores, ele é importante para a sistematização. Eu acho que a gente vai chegar nessa visão que a sistematização é muito boa, né, Marcos? A gente que já trabalha com isso, assim, mais concreto, é muito bom quando você vê esse processo sendo sistematizado, porque a gente consegue acompanhar mesmo. E é esse o nosso trabalho, assim, o nosso objetivo quanto articulação, quanto Secretaria de Educação, é mesmo abraçar essa sua prova BM
para que a gente consiga acompanhar essa sistematização e melhorar mesmo. Olha, a rede melhorou, olha, esse aluno conseguiu, né? A rede conseguiu, nós conseguimos. Nessa ideia, talvez agora a gente assuste um pouco, mas a sistematização que a gente está trazendo hoje vai ser muito boa para a nossa prática. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Galera da matemática, fala aí também, pelo amor de Deus. Eu quero. Boa noite. Tudo bem, Ladinha? Boa noite. Eu sou Ladinha, orientadora do Padre Anchieta. Que bom que você está participando, Ladinha. Ah, mas eu sou curiosa. Estou participando e perdidinha. Estou meio perdida aqui com tantas informações. Essas orientações, Marcos, você disse realmente, amanhã nós temos reunião lá no Washington Luiz, essas orientações serão passadas para nós amanhã, porque Sim. Eu estou vendo aqui, eu vi a Eluser e a Daniane, lá do Padre Anchieta, mas tem outros professores que não estão participando da reunião, porque é uma gama de informações que eu realmente não gravei. Esse material a gente vai ter acesso, essas datas, esse cronograma, essa é a minha dúvida. E realmente é muito trabalho, como a Elisa falou, é muito trabalho, porque pelo calendário vai pegar na semana do CAED, né? Que vai ser aplicado o CAED e os professores vão corrigir, só que eles não vão lançar, nós é que vamos lançar, né? Então, a gente precisa dessas informações para estar passando para os professores. Mas confesso que eu sou meio jurássica nessa questão de tecnologia. Para mim, eu sou mais papel. Eu sou da época do papel. Então, eu estou meio que... Achei meio assim, muita coisa. Deixa eu te explicar. Primeiro, eu queria falar novamente que bom que você está participando. Seja bem-vinda, tá? Você não é intrusa. Seja bem-vindo e pode participar sempre que você quiser, tá? Amanhã, a Ana Cláudia vai fazer um encontro com vocês e vai explicar tudo novamente para vocês. Vocês vão ter acesso a todo o material. E lá no início do nosso encontro, a gente falou que a gente está gravando, né, esse encontro justamente para disponibilizar para os professores que não puderam participar hoje com a gente, tá? Então, fica tranquilo que a gente vai ter a gravação, vai disponibilizar para vocês, para os orientadores também. Então, a gente está com não entendeu alguma coisa, você vai ter a gravação lá para você rever, e a gente está à disposição, Ladinha, tá? Se for necessário a gente ir na unidade escolar e preencher e te mostrar aí como que preenche, né, mostrar o funcionamento, você pode ficar tranquilo que a gente está junto nessa, tá bom? Tá bom, aí eu fico mais aliviada, porque realmente a gente, tendo esse retorno de vocês, é mais fácil para estar passando para os professores, para a gente não errar e caminharmos juntos, né? Não, tranquilo, fique muito tranquila, tá? E qualquer coisa a gente está à disposição sempre. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta? Eu vou passar para a próxima, que aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, mas já tem aí a lista de presença. Sei, Vanessa, se você consegue colocar o link no chat, porque às vezes facilita também, quem não tiver o QR Code aí, clica no link e preenche. A gente queria, novamente, agradecer, né, abrir, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu acho que é tudo uma questão de adaptação, né, de experiência, e assim, a gente não tem aqui o jeito que funciona e que dá certo e ponto final. Se tiver que reavaliar, a gente reavalia, né? E, inclusive, com a opinião de vocês, que é de grande importância para a gente, né? Como eu falo, Secretaria de Educação somos todos nós, independente de onde eu estou, se eu estou numa unidade escolar ou se eu estou na sede, né? Eu, quanto professor dessa rede, eu sempre me considerei pertencente à Secretaria Municipal de Educação. Então, a opinião de vocês é muito importante, sabe?
Por isso que falei com a professora, fiquem muito à vontade para abrir aí o microfone, falar, perguntar, criticar, sugerir. E é assim que a gente aprende, é assim que a gente constrói aí uma educação de qualidade para a nossa rede, que a gente, falo por mim, né, eu tanto amo, que fui muito bem recebido nessa rede. Está aberto o microfone, gente. Eu também, já que o Marcos está falando, né? Marcos e eu entramos na rede no mesmo ano. Fomos para a mesma escola. Né? E é um prazer mesmo servir a vocês, tá? Nós estamos mesmo abertos às sugestões, tá? Críticas, outras possibilidades, né? Talvez você trabalhe em outra rede que tem uma outra metodologia. Nós gostaríamos muito de ouvir, tá bom? E fiquem à vontade para falar, tá? Isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos fazer uma foto, gente? É sempre bom fazer um registro desses nossos encontros. Então, se você puder abrir sua câmera nesse momento, a gente fazer um print da tela que nós estivemos aqui, né? Também para os nossos OP saberem. Galera da matemática ficou quietinho, hein? Tô espontânea. Se vocês não são assinados com isso, hein? Por que será que eles estão quietinhos? Então, vamos lá, gente. No 3, hein? 1, 2, 3 e... 30. Peraí. Vamos de novo, que uma pessoa saiu. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Sorrindo. Muito obrigada a todos. Se tiver com a câmera, ó, já vi o Israel, já vi a Ariadne, já vi... Cadê? Deixa eu ver mais quem aqui. A Luciana. Olha que beleza. E a Ladinha, fica tranquila que a Eluser arrasa. Vai dar um show lá. Eita. Isso aí, gente. Então, muito obrigada a todos pela presença, pelo tempo investido. Esses meninos querem falar alguma coisa também, Vanessa? Meninos, antes da gente encerrar. Ana. Guilherme, antes disso, Guilherme levantou a mão. Oi, Guilherme, pode falar? Ele pode ter levantado a mão sem querer, porque ele estava no ônibus. Então é isso. Então, Ana Júlia, Ana Cláudia, isso aí, meninas. Aqui, primeiro eu quero parabenizar aí a condição de vocês, tá? Como sempre, muito, muito boa. E, assim, acalmar o coração aí dos nossos colegas, né? Que tudo que é novo, no primeiro momento, realmente nos assusta, né? Mas, a partir do momento que a gente faz a primeira vez, muitas vezes a gente vê que não é esse bicho de 7 cabeças como a gente imagina, né? E como o Marcos falou, quando a gente vai lançar na planilha, na verdade, a correção da atividade é o lançamento na planilha. Então, não é um trabalho que você vai fazer a correção e depois lançar na planilha. A própria planilha já vai fazendo essa correção. E o resultado que a gente vai ter em mãos é muito rico, é muito, muito proveitoso, né? Tanto para a gente trabalhar com cada um dos nossos alunos. O Marcos já falou isso, mas estou só reforçando, né? Ver as dificuldades de cada um de nossos alunos, mas também da nossa turma, a fragilidade da nossa turma. E a gente poder, de uma forma mais assertiva, trabalhar essas dificuldades. Então, assim, eu quero dizer que, né, a gente está à disposição, a gente está com vocês, se for preciso ir para, né, a escola, chama, a gente vai para a gente fazer junto, enfim, é um desafio, é um projeto novo, mas é um projeto que tem tudo para dar certo, tá? Então, nós contamos, né, com vocês e estamos também junto para o que vocês precisarem de nós, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigada pela presença na reunião e vamos, que vai dar tudo certo. Um abraço. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a Vanessa, ao Marcos, a Ana Cláudia, e ratificar a fala da Ana Cláudia, que já foi a fala dos professores também.
A gente está em busca de um trabalho monitorado, de um trabalho que nos dê dados para realinhar a nossa prática. É nessa simplicidade que a gente quer trabalhar. É verificar onde tem dificuldade, colocar a mão na massa e a gente fazer isso de maneira muito assertiva. A Ana Cláudia falou essa palavra e é exatamente essa palavra, né? Foi a forma que nós encontramos de chegar nesse ponto. Então, obrigada pela presença de todos, estamos juntos mais uma vez. Como a Ana Cláudia falou, havendo alguma dificuldade, assim nos acione, a equipe vai até a escola, dá o suporte que vocês precisarem, para que a gente realmente faça um trabalho que nos dê esse retorno durante o ano. Obrigada pela presença de todos. Não sei se a Ionara ainda está aí, acho que não, né? Não sei, acho que não. Tá sim. Oi, Estou quietinha aqui no cantinho, ouvindo atentamente, avidamente a fala de vocês. Eu agradeço aí pela disponibilidade, né? Marcos, Vanessa, Ana Cláudia, por estarem à frente desse trabalho. É um trabalho que a gente vem propondo sempre em conjunto, e hoje é o momento da gente fazer juntar a essa corrente os professores que estão lá na sala de aula com os nossos alunos, que merecem, né, esse nosso trabalho, esse nosso empenho. E, assim, reforçar o que já foi dito anteriormente, se não me engano, pelo professor Marcos. Aquilo que for passível de uma revisão, de uma análise conjunta, com certeza será feito, e para que a gente encontre sempre os melhores caminhos, porque os melhores resultados eu tenho certeza que nós estamos no caminho para alcançá-los, tá bom? Tenham todos uma excelente noite, mais uma vez obrigada a todos vocês por se disporem a estar aqui conosco, e assim, de forma brilhante, pensando a educação mais uma vez a essa hora, mas fazendo valer aquilo que a gente veio dizer e fazer, educação de qualidade. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Gente, muito obrigado e tchau, tchau. Beijo, gente. Ai, Ana gente, Júlia e boa noite. Ionara, fiquem, por favor, Ana Cláudia, a gente fazer né? Vou encerrar a gravação. Beijo para vocês e até mais.